It, bem-vindos a Derry, conseguiu ser melhor do que a quinta temporada de Stranger Things? É a melhor série de 2025 ou mais uma série de terror genérica de um grupo de crianças enfrentando um monstro? Fica aqui nesse vídeo que eu vou lhe contar uma coisa que essa série fez que nem sequer os filmes tiveram coragem de fazer. E já se inscreve aqui no canal para receber mais conteúdos como este. Quando anunciaram a nova série de It, eu confesso, fiquei relutante, porque eu pensei, pronto, mais uma série de um grupo de crianças enfrentando um monstro. Esse tipo de história explodiu depois da primeira temporada de Stranger Things. Veio It, a Coisa, de 2017, se inspirando em Stranger Things, e Stranger Things se inspirando em It, a Coisa, aquela loucura deles, Caça-Fantasmas e entre tantos outros tentando repetir essa fórmula. E uma curiosidade rápida, os irmãos Duffer, inclusive, queriam fazer primeiro uma adaptação de It, a Coisa, só que foi negado, então eles terminaram por fazer Stranger Things, né? Há males que vem pro bem, porque a gente conseguiu ganhar tanto Stranger Things quanto o filme de 2017, que é um dos melhores filmes de terror da década, um clássico já do cinema. Mas aí vem o problema de It, Bem-vindos a Derry. Como você inova depois de 10 anos desse tipo de história e uma indústria super saturada? E a verdade é que mesmo com todos esses percalços, It, Bem-vindos a Derry é uma série que consegue se destacar. E a verdade é que ela se destaca por 3 motivos principais. O primeiro é o elenco, o segundo é o fator medo e o terceiro é a coragem dessa série de tratar de temas muito sérios. E todos esses elementos, eles se conectam o tempo todo nessa série. Bom, o elenco, tanto infantil quanto adulto, eles são perfeitos, são maravilhosos, porque é muito difícil fazer uma série que tem elenco infantil, porque você tem que achar moleques bons de atuação e que tenham química entre si. E a série conseguiu fazer isso muito bem. Antes de comentar mais sobre o elenco infantil, queria dar um destaque pro Chris Chalk, que é quem interpreta aqui o Dick Halloran. E ele interpreta aqui um personagem perturbado da cabeça, esquizofrênico quase, e que ele tem muita dificuldade de lidar com o dom dele, que quase tudo que ele faz dá errado. E ele arrebenta no papel, sabe? É uma das melhores atuações que tem na série. Na minha opinião, a melhor atuação da série. Em segundo lugar, eu queria dar um destaque pro moleque que faz o Rich. O maluco tem um carisma absurdo. Ele é extremamente legal de se assistir. Eu gosto dos momentos que o personagem dele tá em tela. Ele é maravilhoso na atuação. Com certeza esse moleque vai arrebentar no futuro. Acho que vai ser o novo Finn Wolfhard, fazendo vários papéis, porque ele tem um carisma muito grande e é facilmente o personagem querido de todo mundo, sabe? Mas o meu personagem preferido é o Major Hallam. Quando começou a série, eu pensei, lá vem mais uma história de um pai militar que ele é frio e que ele não sabe lidar direito com o filho, que é distante. E a gente já viu essa história várias vezes, mas a série ela subverte isso. Porque apesar dele ter a dificuldade de entender o filho dele, que é uma pessoa diferente dele, ele, mesmo assim, ele tenta ser um pai presente. Ele se esforça para estar presente na vida do filho, ele é protetor, ele é um cara que se importa com a família dele. E eu gosto muito do personagem dele. Ele é um personagem inteligente, que propõe ação, que propõe resolução, que faz as coisas, que se sacrifica. Então é o meu personagem preferido de toda a série. E uma coisa que a HBO sabe fazer é trazer humanidade aos personagens. É não fazer personagens unidimensionais. E isso, para mim, aumenta o nível de terror da série, o fator terror da série. Porque quando você tem personagens muito unidimensionais, você perde aquele senso de que aqueles personagens são humanos. Eu preciso primeiro acreditar que aqueles personagens são reais para que eu possa temer pela vida deles. E a série arrebenta nisso, porque você pega, por exemplo, o personagem da Marge Tozer, né, a mãe do Rich. Ela é uma personagem que, tipo assim, todo mundo já teve um amigo assim ou já foi assim. Daquele cara que quer ser o popular e que ele tem um grupo de amigos dele que não é muito popular, talvez seja um pouco o grupo dos excluídos, só que ele quer fazer parte do grupo dos populares. E ele termina por sair daquele grupo de amigos original dele e começa a agir de forma babaca para ser inserido, estar entre os populares. Então todo mundo consegue se conectar com essa história. E ela age de forma extremamente babaca. E isso é legal.
legal, sabe? Dos personagens não serem perfeitos, eles terem contradições, eles terem acertos, erros, deles terem ali defeitos, mas também qualidades. Isso faz com que eles sejam humanos e eu consiga me conectar com eles. E para mim, isso faz a série ter um excelente nível de terror. Porque a partir do momento que eu consigo, primeiro, me conectar com esses personagens, aí eu posso temer pela vida deles. E falando em terror, para mim o grande acerto da série são os 4 primeiros episódios em que não aparece o Pennywise. O fato de não estar aqui o Bill Skarsgård originalmente no roteiro fez com que a série precisasse lidar com um grande nível de exigência de criatividade, porque se você for ver os filmes, eles sempre se apoiam muito na muleta do Pennywise, do palhaço, que dá medo, que assusta. Só que isso nunca entrou muito bem na minha cabeça, porque que ele só assumia basicamente a forma do Pennywise 90% do tempo, sendo que ele é uma entidade cósmica amórfica, né? Que ela é metamórfica, que pode se transformar em qualquer coisa para causar medo. E quando a série precisou se deparar justamente com esse problema de criar formas bizarras para o Pennywise assumir, dele não assumir a forma do palhaço. Então, para cada pessoa que ele aparecia ou para o grupo de pessoas, ele tinha que ter uma forma diferente. Para mim, é aí que a série brilha, sabe? De fazer o Pennywise assumir formas bizarras, muito criativa, e a série ela é ousada, ela é perturbadora nesse sentido. Eu gosto demais do fato que ele não assume somente a forma do palhaço, ele assume várias formas, e a série entrega um dos melhores episódios, que é o episódio em que o Dick invade a mente do Daniel e a gente vê o Pennywise na forma daquele padre, e que é muito interessante porque ele é um padre católico que tem varíola. Isso é genial porque ele retrata o maior medo de uma líder religiosa indígena, que é o medo da catequese, que foi usada durante tantos anos como uma forma de opressão, uma forma de controle dos colonizadores europeus. Isso é genial, porque não só a figura do padre, mas também tem a figura da varíola, né? Um padre com varíola, porque a maioria das mortes dos indígenas não foi nem sequer pela espada ou pela pólvora, mas sim pela doença que os europeus traziam. Veja como a série é genial nisso, de condensar duas coisas, o medo da catequese e o medo da doença trazida pelos europeus, numa figura única. Isso é genial, sabe? Porque o Pennywise é isso, ele pode se transformar no medo mais intrínseco de um ser humano. Então a série é muito criativa nisso e consegue condensar, fazer um signo muito forte, né? Que são 3 S's do cinema: signo, simbolismo e significado. Então é uma baita aula ali de semiótica, e isso por si só já coloca a série num novo patamar, sabe? É um nível muito mais elevado que a série vai, na minha opinião. Ela tá numa prateleira muito acima por conta muito desse episódio. Ele eleva muito o nível da série. Eu assisti de novo para rever a cena, que é uma das melhores cenas que existe na série. A série ela também é muito corajosa quando ela trata de temas como racismo estrutural, do fato de que muitas vezes os negros têm seus direitos civis violados simplesmente pelo fato de ser negro, que você sabe que se fosse uma pessoa branca ali, não sofreria aquele mesmo julgamento e as coisas ocorreriam de forma muito diferente. Não haveria aquela pressa de colocar ele na cadeia, o ódio do público, né, da opinião pública contra ele. Então a série ela é muito corajosa em pautar estes assuntos, e principalmente a segregação racial muito forte, muito pungente nos Estados Unidos. Outro ponto, e que traz muito também do realismo da série, é que se existisse uma força da natureza como o Pennywise, com toda certeza o governo, o Estado iria tentar de tudo para controlar aquilo e usar aquilo ao seu bel prazer, tanto como uma forma de repressão social, como uma forma de usar como uma arma contra os próprios inimigos, tudo em nome de um passado glorioso que não volta mais. Então a série é muito inteligente, é muito sagaz nisso, e isso aumenta em muito o nível de realismo da série, e aumentando o nível de realismo, aumenta também o nível de terror. Aquilo se torna mais palpável, mais palatável, mais real. E no fim das contas, o It não é o verdadeiro vilão, porque quando você vê lá o episódio em que o Dick entra na mente do Daniel, você vê que os guardiões ali, eles conseguiam com a sabedoria deles respeitar ele como uma força da natureza, até que veio o colonizador
colonizador europeu e destruiu tudo aquilo, sabe? Eles foram lá dentro da floresta, não respeitaram os povos originários, não escutaram seus conselhos, não respeitaram a força que é a natureza, e isso só enfureceu e fez o It se tornar ainda mais poderoso, porque ele fez um massacre com os caras. E isso é muito atual, isso é muito real, porque é algo que a gente vê todos os dias. O conhecimento que os povos indígenas têm, eles muitas das vezes são desrespeitados, e as pessoas passam por cima e falam que é pseudociência, que é balela, que é misticismo, e não respeita a natureza, que é esse lugar sagrado. Então, a série tratar desse tópico é muito interessante, e tratar o It como se ele fosse um predador. Ele é como se fosse um urso, um tigre, um leão que caça por necessidade, mas não por maldade em si. Quem realmente faz as coisas por maldade são os seres humanos. Faz as coisas movidas por preconceito, por inveja, por raiva, por ódio. Então, o It não. Ele não faz a maldade caso pensado, mas sim os humanos. Isso é uma mensagem muito impactante. Para mim, It Bem-vindos a Derry é de longe a melhor série que eu vi em 2025. Uma série que trata de tópicos muito relevantes, muito atuais, e que é muito madura em relação a outras coisas que a gente já viu do mesmo gênero. Ela é muito mais madura do que, por exemplo, Stranger Things. Ela tem uma coragem que Stranger Things nunca teve. E aí vem aquela comparação, né? É melhor do que a 5ª temporada de Stranger Things? Olha, comparar uma série que tem uma única temporada com uma outra que tem 5 temporadas me parece meio absurdo. Até porque It Bem-vindos a Derry tem uma vantagem narrativa. Eles têm uma maior liberdade para criar sua história, porque eles não têm compromisso com o futuro desses personagens. Até porque a próxima temporada da série se passa 27 anos antes. Então eles diminuem um pouco do peso da consequência do que acontecer nesta temporada em si. Alguns personagens precisam estar vivos, e eles têm que estar vivos, porque senão não faz sentido, e outros simplesmente não. Então ela tem muito mais liberdade, os personagens são mais descartáveis. Stranger Things não, é uma série que durou 10 anos, então eles não podiam descartar personagem à torta e à direita, senão ia ficar sem ninguém para fazer a série na 5ª temporada. Mas se você quiser saber realmente a minha opinião sobre a 5ª temporada de Stranger Things, clica aqui num dos cards que está aparecendo na tela, não sei se é desse lado ou desse lado, para ver o meu vídeo completo em que eu faço uma análise da 5ª temporada de Stranger Things. E não deixe de se inscrever no canal para mais vídeos. E é isso, até a próxima. Fui!